Olá, pessoal. É com muito prazer que nós começamos essa tarde, mas uma discussão, uma reflexão, um momento formativo para todos nós. E nós vamos começar chamando a nossa chefe de UNIEB para fazer a abertura desse evento, que para nós é muito importante. Aline Holliday. Boa tarde, obrigada, Deire. É um prazer estar novamente com os colegas, né, tanto da Regional do Guará como de outras regionais. Sabemos que hoje é um momento diferenciado, pois os estudantes dos anos finais estão retornando às escolas, mas o nosso convidado, por se tratar de uma pessoa também especial e que nós não poderíamos perder, né, Deire? Que ele viesse aqui, essa oportunidade, nós optamos por manter, sim, a live hoje e ela ficará gravada e depois, né, os colegas que estão aí na regência podem assistir tranquilamente. E quero dizer que é um prazer, de antemão, estar com o professor Dr. Francisco Thiago, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Diz para ele que eu conheci através do professor Eri, e a fala dele é uma fala, além de ser contextualizada, é alguém que fala com propriedade, e hoje, né, especificamente, aí, tratando de coordenação, currículo e coordenação, né? Então, sintam-se todos abraçados por nós da equipe UNIEB. Desde já eu quero agradecer também a todos que estão nos bastidores, nossos colegas que sempre se propõem a trazer aí momentos de formação, que essa também é uma das nossas funções, né? Discutirmos aí, dialogarmos sobre questões pedagógicas. E eu passo agora a palavra para a Deire, que irá apresentar o nosso palestrante da tarde. Obrigada, Aline. Muito bem. Nós estamos aqui hoje para discutir, para refletir sobre currículo e coordenação pedagógica. O uso dessa coordenação pedagógica como um espaço de construção da função social da escola, onde o currículo é primordial, entender a sua função, o que ele representa, o papel na formação da sociedade, a manutenção ou não do status quo, a formação de indivíduos que a escola traz, ela precisa pensar o seu espaço, a sua função social, o seu espaço na sociedade, né? Para isso, as escolas do Distrito Federal têm uma organização, a maioria, que trabalha em jornada ampliada, e nós temos um turno de regência e, no turno contrário, o espaço de coordenação pedagógica, onde ele deve ser para planejamento, deve ser para debate das questões internas da escola, de efetivar propostas que tenham dentro da escola, mas também de pensar sobre o seu papel, o que as pessoas ali dentro desejam dessa escola, desse ambiente de trabalho. Para trazer esse tema para a gente, para nos provocar, nos fazer crescer, nós trouxemos o professor Dr. Francisco Thiago Silva, que, antes de falar do currículo dele, eu quero exaltar que ele vai falar de uma experiência que ele viveu dentro da nossa rede. Por mais de 13 anos, ele foi professor da Secretaria de Educação, e foi nesse percurso, dentro da secretaria, se conhecendo, ele se dedicou aos seus estudos, à sua formação acadêmica, e agora está na UNB. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês do que o Thiago já fez e faz antes de trazer.
Ele é professor, atualmente professor adjunto do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação da UNB, na área de currículo, didática e avaliação. Ele é credenciado no programa de pós-graduação, já tem 7 dissertações, se eu não me engano, ele pode confirmar isso. Ele é doutor e mestre em Educação e Currículo pela Universidade de Brasília. Ele possui licenciatura em História e em Pedagogia. É um grande estudioso, né, gente? É especialista em História afro-brasileira e africana, líder do grupo de pesquisa Currículo e Processo Formativo, Inovação e Interdisciplinaridade. Ele é pesquisador do grupo de pesquisa Currículo, Concepções Teóricas e Práticas Educativas. Ele é associado à Associação Brasileira de Currículos. É investigador na área de currículo didático e formação de professores, como eu já disse, e trabalhou na secretaria. Isso dá respaldo para que ele possa falar sobre essa temática com muita propriedade. Antes de chamá-lo, eu vou chamar a atenção de uma outra coisa. Para tornar essa live o mais acessível possível, nós buscamos intérpretes de Libras e, neste momento, nós só estamos com a Laís Veras, que vai nos ajudar, mas ela não consegue ficar o tempo todo, então ela vai ajudar e quando não der, ela vai sair de cena e voltar depois. Espero a compreensão de todos, que é melhor, pelo menos, a gente conseguir encaminhar essas primeiras reflexões do professor, dando acessibilidade ao maior quantitativo de pessoas possíveis. Professor Francisco Thiago, é um prazer recebê-lo, poder te ouvir. Você está com o microfone desligado, Thiago. Opa, tô. Vamos lá, a gente está indo aí mais quase 2 anos, né, Deire, nesse trabalho remoto de pandemia, e a gente ainda não se acostumou totalmente com as tecnologias aí mediadas aí para a gente conseguir atingir todo mundo, mas vamos que vamos. Eu estava dizendo, Deire, do meu prazer de atender a Secretaria de Educação, mas sobretudo um convite especial da Unieb Guará. Eu venho fazendo esse movimento de dar o retorno para a Secretaria de Educação e tentando atender o máximo possível de escolas, e eu penso que a maneira oficial e a maneira correta de fazer isso é via Unieb. Eu acho que vocês fazem um trabalho que é hercúleo, que já era um trabalho importantíssimo antes da pandemia e que agora se torna crucial, sabe, Deire? Então, eu te agradeço pelas palavras generosas, viu, Deire? Você é uma amiga, nós fomos colegas na universidade, na pós-graduação, você sabe disso, e a gente batia bons papos ali na FE, né, Deire? Então, sei do teu compromisso também como professora, como pesquisadora da área de educação matemática, sobretudo, e sei que a Unieb Guará ganha muito com a tua presença lá. Então, do meu ponto de vista, quero agradecer vocês e desejar que à tarde o debate seja profícuo. Vou tentar ser o mais objetivo possível, sabendo que a questão que vocês me convidaram é uma questão muito profunda e importante. Numa segunda-feira emblemática, quando a gente tem um retorno aí de parte de outra etapa importante dentro da educação básica, que volta para esse ensino híbrido, depois de um tempo afastado por motivos óbvios aí dessa pandemia que não acabou. A gente vem num movimento de vacinação importante, que a gente sabe que, junto com as outras medidas sanitárias, são a única forma de combater a Covid-19, além das nossas ideias importantes de combater qualquer tentativa de negar essa pandemia, que a gente sabe que levou a vida de milhões de pessoas. Então, eu fico muito feliz de saber que a Unieb Guará está nesse movimento de formação continuada, assim como todas as regionais de ensino, as Uniebs, né, porque eu saí da secretaria, o nome ainda era Regional de Ensino, depois virou Coordenação Regional de Ensino, mas que a Secretaria de Educação, que continua sendo a minha casa também, por que não? Eu estou na Universidade de Brasília como professor, né, efetivo, adjunto do Departamento de Métodos e Técnicas, eu já estou indo para o 3º, indo para o 4º ano, já na pós-graduação, e dizer dele, da minha felicidade, o meu espaço é da Secretaria de Educação também. Um dos princípios que eu não abro mão, e estou lá também com outros ex-colegas aí da educação básica da Secretaria, é que a educação básica, ela precisa estar em franco diálogo constante com a educação superior. E a educação superior não pode dar as costas para a educação básica. E do ponto de vista curricular, o currículo que forma docentes
precisa dialogar com o currículo da atuação desses docentes. Então, eu sou professor de didática, sou professor de currículo na graduação, e nós não abrimos mão disso. Não é? A gente precisa saber que o universo de atuação, sobretudo se for a escola, e a gente não pode também esquecer da escolarização dos cursos de pedagogia, isso a gente precisa defender sempre. Eu falo do curso de pedagogia, que é onde eu atuo, especificamente na graduação, mas a gente recebe estudantes de todas as licenciaturas para fazer didática, é uma disciplina obrigatória, e nos cursos de licenciatura, e na pós-graduação, você sabe bem que a gente tem estudantes de todas as áreas. Então, a gente precisa ter essa defesa pela escola o tempo inteiro. Então, da minha felicidade dele, eu desejo que seja uma tarde de muito debate. Como eu disse, eu vou cumprir o tempo, viu? E ao longo da minha fala dele, vamos colocar alguns recados aí, algumas referências importantes. A gente precisa valorizar o espaço da formação continuada. O Distrito Federal tem um quadro privilegiado de docentes com alto nível de formação continuada, formação lato sensu, estrito sensu, e dizer que é uma formação fruto de muita luta política nossa, do nosso sindicato também, não é? Nada veio de graça nem à toa. Muita gente fez greve, muita gente se mobilizou para que a gente conquistasse o direito do afastamento, o direito que não é privilégio, é direito de termos essa jornada ampliada, e nós fazemos muito bom uso disso. E não, eu falo nós, né, como se eu ainda fosse da secretaria, mas me sinto. E nós temos o direito de ter essa coordenação pedagógica que acontece todos os dias, alguns dias coletivas de ensino, para a formação continuada, porque nós precisamos abrir mão da soberba intelectual de achar que sabemos tudo. Eu estou construindo um texto dele, que vai sair publicado no ano que vem, numa coletânea de artigos, onde eu falo das 5 lições ou 5 ensinamentos que a pandemia nos trouxe. E a gente precisa apontar para isso, e um dos 5 ensinamentos é que nós precisamos abrir mão da soberba intelectual docente de achar que sabemos tudo. Não sabemos. Nenhuma profissão sabe. E o desenvolvimento profissional docente é um dos mecanismos pelos quais nós apostamos ainda que a gente vai conseguir alguma coisa. Porque nenhuma profissão se cansa de falar para os seus pares sobre as novidades. E nós temos novidades a falar. E quando nós, do magistério, abrimos mão do nosso espaço de diálogo, vem outras pessoas que não são da educação e, numa linguagem bem popular dele, metem a mão. Isso. Mas tem um nome chique para isso, no currículo. E você estudou currículo até comigo, dele, a gente foi da mesma turma e tudo, né? E eu ainda era aluno especial. Modelo de intromissão burocrática, é o nome que o sacristão dá. Que é quando Pois é, faz tempo. Não tem tanto tempo assim também, Deire, não vamos nos entregar aqui. Bom, mas o sacristão, ele diz que quando um político ou um grupo político que não é da educação mete a mão no currículo para criar disciplina, para extinguir disciplina, para aumentar a carga horária, para interferir na organização do trabalho pedagógico, o nome disso é modelo de intromissão burocrática. E aí, estou aqui dialogando com o Deire, que representa vocês, os professores, os colegas da Secretaria de Educação, todos e todas e todes, para usar uma linguagem inclusiva assim, isso aconteceu na pandemia, o que é muito cruel. As pessoas abriram mão até do luto, esqueceram que muitos colegas morreram, muitas colegas ficaram viúvas e muitos viúvos na pandemia dentro da Secretaria de Educação. E muita gente se aproveitou disso para poder implementar políticas no modelo top-down, de cima para baixo, para poder meter a mão na educação. E eu vou ilustrar isso. Então, Deire, eu estou construindo esse artigo que está no Prelo, eu até trouxe uns pontinhos aí, né? Então, as pessoas tomem nota, aqueles e aquelas que desejarem. É óbvio que fica gravado. E é um dos motivos, a gente vai poder socializar o slide na íntegra com os colegas, porque tem texto que ainda a ser publicado, né? Mas tem outros textos aí que eu vou socializar com os colegas. Então, nesse minuto, eu vou compartilhar o slide, tá bom, Deire? Com o pessoal, a tela toda aí. E a gente vai dialogar um pouquinho. Lembrando que o pessoal pode... Vou aqui dar uma de apresentador também, Deire, se me permitir. Vão tomando nota aí, fazendo as perguntinhas. E no final, depois da minha fala, a gente vai poder dialogar um pouquinho. Não é isso? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, tá muito seco, Brasília. Vamos nos hidratar. Então, olha só. O tema que me foi proposto é o seguinte: currículo e coordenação pedagógica, espaço de construção da função social da escola. E que fique bem explícito aqui, quando eu falei do nosso direito, um direito fruto de muita luta política e de mobilização
coletiva da coordenação pedagógica. Eu vou fazer aqui um adentro e perguntar se vocês estão me ouvindo direitinho. Coloque no chat aí, se manifeste, se tá bacana o som, se tá tudo legal. Eu espero que sim. Chegou a nossa intérprete, né, aí, agradecer, Laís, né? Mas vamos lá. Esse é o tema. E aí, eu vou fazer aqui a propaganda, né? O assunto da live já está publicado. Eu aqui faço aqui referências e reverência ao meu grande amigo Eri Zevelto, meu colega, amigo da Secretaria de Educação, um grande gestor que me ajudou na escrita, foi um parceiro de publicação desses 2 livros que eu vou mostrar para vocês. O primeiro é esse, que está esgotado, e vocês encontram no site da editora. Eu vou pedir para o pessoal já agradecer os colegas aí que estão nos bastidores, assim, às vezes as pessoas não têm noção da quantidade de colegas que estão nos bastidores para que essa live aconteça e outras tantas aí. O Eri, né, tá aí, assina esse livro junto comigo. Vou pedir para colocar o link de onde os colegas podem adquirir esses livros, tá? Da editora Kiron, o encontro entre o currículo e a avaliação na coordenação pedagógica da escola. Nós entendemos que, do ponto de vista teórico, currículo e avaliação estão em constante diálogo, tá? Então, isso é fundamental. O outro livro, o primeiro livro é esse, ok? O outro livro é esse aqui, que foi lançado ano passado, no finalzinho do ano, também com o Eri. O encontro entre o currículo e a avaliação no PPP da escola. Que não deixa de ser também, gente, uma das funções e atribuições também do coordenador, da coordenadora pedagógica, tá? Então, assim, a gente aqui vai discutir muito a questão da sobrecarga de trabalho que recai nos ombros da coordenadora pedagógica, do coordenador pedagógico. E isso é uma narrativa que é muito frequente. Vocês vão notar isso. Quem está aí ocupa as funções, já ocupou a função de coordenador pedagógico e coordenadora, vai ver o quanto que isso é presente. Nós vamos debater também o outro lado da moeda. O excesso de trabalho, mas também a ausência de função atrapalha. Eu vou explicar isso melhor. E, por fim, o lançamento do grupo de pesquisa, que é esse livro aqui, Currículo e Teoria Crítica. Nós fizemos o lançamento desse livro aqui agora no início do mês, no evento de extensão que o meu grupo de pesquisa organizou, tá? Esses 2 livros aqui eu tenho em mãos, vocês podem adquirir junto comigo, diretamente comigo, tá bom? Tem sempre descontinho na mão do autor. Vou pedir gentilmente para o pessoal colocar aí os meus contatos. E-mail profissional, a minha conta do Instagram é profissional também, então pode colocar aí. O meu canal no YouTube, podem me seguir lá também. Essas lives todas vão para lá também. E vamos lá, começar aqui ao que interessa. Do negacionismo ao autoritarismo social. Gente, a Deire, ela me apresentou aí, eu sou historiador, sou pedagogo, e fiz escola normal também. Do ponto de vista teórico, a gente não pode discutir nada político nem educacional sem fazer uma contextualização. Não dá para eu chegar aqui e falar sobre coordenação pedagógica com vocês sem discutir o contexto histórico que a gente vive. Nós vivemos a maior pandemia do século XXI, já desde a última pandemia da gripe espanhola. Então, o mundo vai ser outro, já é outro, né? E contornando ou ao mesmo tempo, junto com tudo isso, uma política federal negacionista. E a cereja do bolo é um grupo político, um autoritarismo social. Então eu montei esse esquema aí para vocês, tem um losango no meio, e o professor Luiz Carlos de Freitas, lá da Unicamp, né, que é uma das maiores autoridades brasileiras na área de avaliação de política avaliativa, ele trabalha com essa categoria chamada populismo autoritário, junto com autores norte-americanos, principalmente o professor Michael Apple. E ele diz que, nos últimos anos, tem ascendido ao poder grupos políticos negando políticas esquerdistas, o termo é esse, e resgatando símbolos ultranacionais, lembrando políticas de séculos passados que caíram ou
desembocaram em regimes autoritários, sobretudo de direita. Então, o grupo político que, eu vou colocar aqui no plural, mas entre aspas, que nós elegemos, porque foi eleito pela maioria, ele é composto por neoliberais, aí no slide, neofascistas, neoconservadores e um grupo religioso que junta muitos políticos que pensam diferentes. Então, esse grupo político eleito, na última eleição de 2018, com o carimbo da pandemia, trouxe uma nova cara para a política educacional. Essa pandemia, ela trouxe a necessidade das aulas remotas, e essas aulas remotas, elas resultaram numa protocolarização, é uma palavrão, vou falar devagar por causa da intérprete também, da Laís, uma protocolarização da OTP, Organização do Trabalho Pedagógico, e isso incide diretamente no trabalho da coordenação pedagógica, eu vou falar lá na frente um pouquinho. Mas o que seria essa protocolarização? Muitos professores e professoras exaustos, que aí vem a exaustão das profissionais da educação, cansadas de assumirem diversos papéis no lar, no trabalho, e gastar. Porque houve um gasto financeiro muito grande no investimento das mídias tecnológicas para garantir sinais de internet de qualidade, porque nós não recebemos ajuda, auxílio nenhum, para garantir essas aulas remotas. Nenhum, pelo contrário. Aumento da inflação, perda do poder de compra, desemprego estrutural, friccional, tudo isso aconteceu com a pandemia. Não preciso nem falar como é que está o poder de compra do brasileiro, da brasileira, como é que está a questão da inflação, dos preços nos postos de gasolina, do supermercado, a cesta básica, uma crise financeira que se instaurou não só pela pandemia. Então, há uma crise financeira instaurada. E a culpa não é tão somente do grupo político que está no poder, mas há relação. Mas quando a gente fala que as aulas remotas, que não são educação à distância, eu já discuti isso em outras lives, mas são aulas emergenciais que precisaram acontecer para que a gente compensasse o ensino presencial que não houve por causa do vírus. Essas aulas remotas, por causa da rapidez com que elas precisaram acontecer, muitos colegas se viram presos ao conteúdo, presos a um currículo mínimo, presos à necessidade de garantir um excesso de tarefas para consolidar sua disciplina, enrijeceram o currículo, a didática e a avaliação. Isso se transformou em protocolarização. E a culpa é dos professores e das professoras, em absoluto, de forma alguma. Mas foi a única maneira que eles encontraram de sobreviver nessas aulas remotas. Porque nós tivemos que avançar 100 anos, em 3 meses quase, para dar conta dessa realidade pandêmica. Eu publiquei um artigo ano passado, vou pedir para o pessoal colocar o bannerzinho aí com o link, chamado Currículo de Transição. E todo lugar que eu vou, eu falo desse artigo, que tem virado uma referência, ainda bem, para que ajudasse a auxiliar essas escolas, as instituições de ensino país afora, foi pela revista da Federal do Amazonas. Nessa retomada das atividades, que é o momento em que a gente vive. Eu escrevi o ano passado, em junho, se não me falha a memória, em junho, se chama Currículo de Transição. É uma maneira de mostrar, de apontar caminhos, respeitando sempre a autonomia das instituições de ensino, mas apontar caminhos possíveis para o retorno dessas atividades. Porque a gente passou aí das aulas completamente remotas, mediadas à distância por essas mídias tecnológicas, estamos nessa vacinação para essas tentativas de ensino híbrido, que é presencial e remoto, para depois chegar no ensino presencial total, que a gente não sabe se acontece ainda esse ano de 2021. Então, esse currículo de transição são caminhos possíveis para que a gente realinhe a organização do trabalho pedagógico. E são várias ações necessárias. Mas eu, como curriculista, sempre digo o seguinte, que se respeite, em primeiro lugar, a autonomia intelectual, administrativa, financeira e pedagógica de cada instituição de ensino. Nós não podemos abrir mão, sabe por quê?
Porque olha essas 4 políticas que estão aí no slide, que eu fiz questão de trazer nesses balões aí para vocês, e eu digo que são políticas que foram, assim, duramente, ou estão sendo duramente discutidas para serem implementadas, políticas que são um retrato desse grupo neoliberal, neofascista e neoconservador que está no poder e que atingem direto o nosso trabalho na universidade e na educação básica. Seja a escola sem partido, seja a militarização das escolas públicas, o DF vive isso. A Base Nacional Curricular Comum. Gente, a BNCC, ela entra em conflito cotidianamente com o nosso currículo em movimento. Eu fiz uma live para o canal de uma colega muito conhecida na rede, que é uma amiga minha, a professora Gina Vieira, onde eu discuto exatamente as contradições entre a BNCC e o currículo em movimento. Porque o nosso currículo em movimento, ele subverte a BNCC. E, por fim, a homeschooling. O ano passado, eu discuti, num artigo pela Universidade Federal do Acre, os perigos da homeschooling. Foi uma política que se aproveitaram da pandemia para dar continuidade a essa discussão dentro do Congresso Nacional. A ABNCC, ela já foi aprovada, a gente precisa tentar transformar essa política curricular nacional numa política menos sofrível no nosso cotidiano. Então, eu já publiquei um artigo tanto sobre a BNCC, na revista de educação do INEP, quanto sobre a homeschooling, fazendo toda a crítica ao homeschooling. Ora, não tem sentido destinar verba pública para aprovar a educação domiciliar se a gente não universalizou a educação básica. Então, vou pedir também para os colegas aí dos bastidores inserirem tanto o link do artigo que eu discuti aqui, que eu sugeri para vocês, do currículo de transição, quanto da BNCC, quanto da homeschooling. São 3 textos meus, artigos autorais, que estão disponíveis aí. Vou pedir para o pessoal saltar aí ao longo da live, vocês vão poder acessar esses artigos. Ok, minha gente? Vamos lá? Então, esse é só o contexto. Um período que a gente vive, que eu chamo de negacionismo ao autoritarismo social. Nós tivemos aí 2 mudanças de ministros da educação, do ano passado para cá, e hoje a gente vive aí um direcionamento muito conservador dentro do Ministério da Educação, com, assim, frases muito polêmicas, de um retrocesso gigantesco de um líder religioso que está no Ministério da Educação e que, infelizmente, pela trajetória política e acadêmica que tem, não valoriza o que é público. Vamos lá. Presta atenção. Vamos pensar um pouco. Eu vou pedir licença para ler esse trecho que eu tirei desse artigo meu sobre o currículo de transição. É só para marcar esse momento que a gente está hoje, nós estamos hoje, da pandemia, do retorno dessas aulas híbridas. Cada instante presenciamos a angústia e a exaustão de professoras que precisam garantir empregabilidade, dar conta das tarefas domésticas em um cenário muitas vezes apocalíptico e ainda alimentar plataformas digitais, blogs, sites, grupos de aplicativos, canais de vídeos, elaborar tarefas e videoaulas, atender às chefias imediatas, às famílias igualmente angustiadas e acometidas pelas incertezas que o isolamento social traz. E ainda correm o risco de, quando o retorno ao que se tem chamado de novo normal ocorrer, terem que retomar todas essas atividades laborais e ainda garantir que o currículo seja plenamente trabalhado. Agora, vamos inverter essa moeda para o olhar da gestão, da supervisão e da coordenação pedagógica. Porque gerenciar uma escola, administrar, coordenar uma escola de forma presencial já é complexo. Avalia no formato remoto. Não é tão simples. Então, olha, quem dá aula, quem precisou ministrar aula no meio, dentro da pandemia, tendo que dar conta dos filhos, das filhas, do companheiro, da companheira, com esse excesso de atividades, com sinais de internet, sem saber manusear, lidar direito com essas tecnologias, tendo que participar dessas reuniões, e às vezes, quase sempre, a gente extrapolava os limites físicos e mentais.
Fora que a gente tinha que atender pais, chefias. Agora, gente, a gestão também sofreu muito. Administrativa, pedagógica. A gente precisa também inverter isso também e olhar. Observar também o outro lado da moeda. Agora, falando da nossa live, o nosso assunto. Nossas categorias e temas de estudo. Me pediram para tratar, do ponto de vista do olhar da coordenação pedagógica, qual seria ou como se daria a função social da escola, se era possível debater a função social da escola na coordenação pedagógica. E aí, eu trago aqui, já falando para vocês, o meu lugar de conforto, a minha zona de conforto, são de fato as teorias críticas, a pedagogia histórico-crítica, que de fato é a linha teórica que sustenta a Secretaria de Educação. Às vezes eu vejo algumas falas de alguns gestores nossos maiores, do ponto de vista hierárquico, que esquecem que o projeto político-pedagógico Carlos Mota, que ainda está em vigor, não acabou. O currículo em movimento, ele se sustenta em teorias para a classe trabalhadora, em teorias marxistas. As pessoas esquecem disso. Então, por que eu coloquei o projeto político-pedagógico aí dentro desse triângulo da coordenação pedagógica, gente? Porque através do PPP e dos currículos de cada instituição de ensino é onde a gente vai conseguir desenvolver ou trabalhar melhor essa função social da escola. E embaixo, aí, vocês estão vendo na parte inferior, o tripé por onde o coordenador, a coordenadora pedagógica vai melhor desenvolver as suas funções, sempre contando com a parceria dos docentes da instituição de ensino e de todos os funcionários e funcionárias. Na medida em que o coordenador, a coordenadora pedagógica divide as suas funções e reconhece que ele ou ela só existe para servir, no bom sentido, os docentes e os profissionais da escola, a didática, o currículo e a avaliação formam o que nós chamamos de organização do trabalho pedagógico. Então, é no PPP, no projeto político pedagógico, que a coordenação pedagógica, juntando a didática, o currículo e a avaliação, conseguem desenvolver essa função social da escola. E eu poderia dizer para vocês aqui que a função social da escola hoje, ela é múltipla. Ela traz várias coisas, ela aponta para vários caminhos. No meio de uma pandemia dessa, a função social da escola é não abandonar os estudantes. Sem sombra de dúvidas. Agora, a escola não consegue fazer isso sozinha. De forma alguma. Se ela não tiver políticas públicas que a assistam, que a auxiliem, a escola vai fracassar. Mas ela não vai fracassar só. A escola precisa também da comunidade escolar, das famílias. A quantidade de estudantes que evadiram, né, que simplesmente abandonaram a escola é enorme. Nós teremos um trabalho de resgate muito grande após o fim dessa pandemia. Que seja o ano que vem, né? A gente não sabe como é que vai ser o comportamento do vírus, dessas variantes e tudo que vai acontecer. Mas para o ano que vem, pelo menos 2022, muitos estudantes evadiram, saíram da escola, abandonaram, por assim dizer. E nós vamos precisar de todo o apoio. Então, a função social da escola atualmente é sobreviver a tudo isso e, de fato, garantir condições para que os professores e as professoras sobrevivam nesse retorno e garantam, assim, o mínimo para poder dar conta desse trabalho. E porque a pandemia não acabou. E tem mais, gente. As pessoas estão sequeladas, física e mentalmente. Muitos e muitas perderam entes queridos. E eu até digo para os meus estudantes da graduação que a meta é sobreviver a 2021, como a gente tentou fazer a 2020, e como muitas não conseguiram chegar nem até a vacina. Então, se a escola, para muitos, era o lugar da felicidade, do conhecimento, hoje a escola precisa ser o lugar do respiro. Só que a escola também não pode ser o lugar onde se resolvem todas as mazelas sociais. Isso se intensificou
com a pandemia. Boa parte da cúpula do governo federal depositou na escola e nos professores a culpa pelo fracasso da gestão do ministro anterior a esse que está hoje no cargo. O apagão que houve no Ministério da Educação. E isso é muito grave, tá? Então, só queria ilustrar aqui as nossas categorias da tarde e reforçar mais uma vez que eu acredito muito e defendo, não só porque fui professor da educação básica, mas que é através do projeto político-pedagógico e da construção coletiva desse documento e do currículo, colocando em prática, é claro, é que a gente consegue garantir as funções sociais da escola. E não sou eu, professor da Universidade de Brasília, que vou dizer qual é a função social da escola classe 1 do Guará, da escola classe 10 da Ceilândia, 30 do PSU. Não sou eu. Nós podemos apontar caminhos, porque a escola tem função social global e local. Cada instituição de ensino e os seus atores sociais é que determinam para aquele ano, para aquele bimestre, para aquele semestre, qual é a sua função social. Agora, do ponto de vista teórico, nós temos apontamentos, porque nós temos um currículo, nós temos uma base nacional curricular comum que não é boa, tem problemas, é um documento que ressuscita o neotecnicismo, as habilidades e as competências, isso é um problema, mas que a gente precisa tentar subverter esse documento e fazer desse limão azedo uma boa limonada, tá? Então, nossa conversa começa por aí. Agora, falando de currículo, um pouquinho. Se eu pudesse mostrar para vocês ou trazer um conceito mais simplista de currículo, isso é até impossível, mas eu tento aqui, ouso tentar, eu vou dizer para vocês que o currículo é a forma de organizar o conhecimento. Por isso que muita gente quer meter a mão no currículo. Quer dizer o que tem que ser ensinado, como tem que ser ensinado, por quê, para quem, de que forma. E eu já digo, baseado nos autores que nós lemos, que o currículo nasce ideologizado. Ele já nasce com ideologia específica. E ele já nasce ideologizado, gente, porque não existe neutralidade. Aqueles ou aquelas que defendem neutralidade na política, na educação, na verdade, já tem um posicionamento político. E nós precisamos defender, gente, a diversidade, a pluralidade de opiniões. Doutrinação em escola, em instituição, isso não existe ou não deveria existir. A gente precisa abrir espaço para o contraditório, na verdade. Ok? Então, assim, currículo, a palavra currículo vem do latim, significa currere, pista de corrida, percurso de vida, tá? Tem um autor norte-americano que fez carreira no Canadá, chamado William Paina, que diz que currículo é uma conversa complicada, mas ela é necessária. Ó nós aqui, nessa conversa um pouco complicada, mas necessária. Mas é a forma de organizar o conhecimento, tá? Ele nasce, esse campo dos estudos curriculares nasce nos Estados Unidos da América, nasce junto com o que se chama de estudos de fábrica, com dois autores, o primeiro chamado Bobbitt, que publica um livro em 1918, mais tarde, em 1946, mais ou menos, com Ralph Tyler, tá? E por que a gente marca essa data? Porque, olha isso, a preocupação dos norte-americanos era com a entrada e com o suposto excesso de cultura latina por conta da mão de obra latino-americana nas fábricas. Os norte-americanos queriam e precisavam da mão de obra dos trabalhadores latino-americanos, principalmente os mexicanos, e os filhos dos mexicanos estudavam nas escolas norte-americanas. Mas para garantir que a cultura norte-americana continuasse como sendo o centro do currículo, eles consolidaram uma política nacional curricular. E aí, as teorias tradicionais são, então, criadas. Mais tarde, e esse currículo tradicional, gente, de base norte-americana, ele era baseado no ensino de conteúdos, nos 4 passos para dar aula: conteúdo, objetivo, didática e avaliação, que a gente conhece até hoje. Nascem, então, as teorias tradicionais de currículo. Eu estou mostrando isso para vocês entenderem por que hoje a gente tem uma política nacional de currículo tão forte, que é centrada nas avaliações de larga escala, por exemplo, ou nos testes
de larga escala, melhor dizendo. Isso só vai mudar um pouquinho em 1960, quando, na Europa e nos próprios Estados Unidos da América, um grupo de teóricos começa a questionar e dizer o seguinte: olha, essas teorias tradicionais que só ovacionam, quer dizer, só colocam por cima e dizem que a cultura branca, heterossexual, cristã e masculina é a mais importante, está deixando de fora os negros, quer dizer, a comunidade afro-americana, as mulheres, até então a comunidade GLS, na época, e os trabalhadores. Então surge na Europa a chamada Nova Sociologia da Educação, a NSE, com autores, e me perdoe aqui a intérprete, chamado, por exemplo, o Basil Bernstein, o Michael Young, que vem discutindo a necessidade de um currículo voltado para a classe trabalhadora, para a emancipação humana. Nos Estados Unidos, o Michael Apple vai discutir a questão da ideologia e do poder nas escolas. Então, nascem aí, gente, as teorias críticas de currículo. Teorias essas que dizem que não mais importante é só a questão de conteúdo descolado de prática social, mas um currículo que se preocupa também em trabalhar as questões políticas. Anos mais tarde, já nos anos 80, você tem as chamadas teorias emergentes, as teorias pós-críticas, que vão dizer, olha, para além da questão do capitalismo, da luta de classe, é preciso discutir também gênero, raça, etnia, sexualidade, o discurso, a identidade, o poder, e você tem o nascedor das teorias pós-críticas. Hoje é o que estão na crista da onda, é o caso do Brasil, por exemplo, que durante o retorno da democracia, nos anos 80, teve aí os seus currículos sendo discutidos no Brasil, país afora, baseados nas teorias críticas, e hoje há uma hegemonia das teorias pós-críticas, mas também das teorias críticas aí. Então, hoje nós temos teorias críticas e pós-críticas em franco diálogo, tanto que o nosso currículo em movimento é baseado nas duas, tá? Então, é para dizer que todo documento que organiza o conhecimento, ele tem teorias por trás e ele tem destinos. Pretende formar sujeitos e está implicado em ideologias. Não acreditem nesse discurso de neutralidade, porque isso não existe, ok? Bom, como é que se deu ou como é que está a política curricular no Distrito Federal? Mais uma vez, aquela perguntinha, como é que está meu áudio? Tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Aproveito para tomar aquela aguinha. Tá tudo perfeito, Tiago. Maravilha. Bom, aqui no Distrito Federal, gente, e aí eu posso falar como orientador de pesquisa de mestrado nesse sentido, eu até indico a dissertação da professora Alessandra Valéria de Paula, foi a minha primeira mestranda, que hoje é mestra, ela é professora do CIL, de Brasília, ela pesquisou, gente, os 27 currículos subnacionais, quer dizer, currículos dos estados derivados da BNCC. O nosso currículo, quer dizer, ela investigou e eu orientei o que a BNCC provocou de mudança ou não nos currículos de cada estado. O nosso currículo em movimento, ele não é perfeito, porque não existe documento perfeito, mas é um dos melhores do país. Tá? Então, vale a pena pesquisar lá no repositório institucional da UNB como é que está essa dissertação da Alessandra Valéria de Paula. Como é que se deu essa reforma, por assim dizer, ou o que cada estado fez para tentar melhorar ou não os seus currículos após a BNCC. É uma coisa interessante porque as escolas acham que tendo... Eu não estou falando só do DF não, viu? Mas eu já fiz muitas palestras, formações fora do DF. As escolas por aí fora, município, acham que o fato do estado ter os seus currículos, eles acham que as escolas não precisam dos currículos locais. E eu vou dizer para vocês, toda instituição de ensino, faculdade, universidade, enfim, mas que oferece a educação formal, precisa ter o seu currículo, porque o currículo é a célula de identidade da escola. E daí o desafio dos coordenadores pedagógicos, dos supervisores. Mas vamos que vamos. Ó, no DF nós já tivemos vários currículos, de várias cores, vermelhos, alaranjados e verdes, né? Verdes lá no início dos anos 90, o carinhoso chamado Huck, e o verde da cor de uma plantinha que dava nome a um outro governador, em 2008. As pessoas vão lembrar disso. Mas o DF ele tem uma forte adesão democrática. Claro, tivemos alguns hiatos de imposição verticalizadas e modelos top-down, de cima para baixo.
Infelizmente. Hoje a gente tem aí, atualmente, esse currículo chamado Currículo em Movimento, que se consolidou como uma política democrática que ainda é fruto, inclusive, de outra gestão. Tem aí a primeira versão desse currículo, de 2014, e a versão de 2018, 2019, com a atualização da BNCC, tá bom? Pontos chaves, olha, a primeira versão, então, a primeira edição, 2014, a segunda de 2018, ele é baseado nas teorias críticas e pós-críticas, tem a pedagogia histórico-crítica como norte e a psicologia histórico-cultural do Vygotsky, né, como sendo um dos apontamentos fortes. Prima, sim, para uma educação de tempo integral e formação integral de sujeito e de um currículo integrado, tanto que traz eixos integradores, transversais e estruturantes. Prima também por garantir acesso, permanência e qualidade, ok? E, assim, talvez um dos grandes diferenciais do nosso currículo é que, de fato, ele trata os eixos, ou traz os eixos para organizar os conteúdos. Por isso que ele chega próximo, ou pelo menos anuncia que quer chegar num currículo integrado, que é uma outra discussão que eu faço e já fiz na minha tese de doutorado e publiquei um livro só para tratar de currículo integrado. Não é perfeito, como eu disse, mas ele tem inúmeras qualidades. É um documento que precisa ser estudado, implementado. E sabe um diferencial? Ele tentou escutar os colegas, os professores, as professoras da rede pública. E aqui eu não falo nem como pesquisador, eu falo como docente que fui na época, tá? As plenárias que aconteceram e tudo mais. Agora, um documento que é bom, abre aspas, ele não resolve todos os problemas, porque o que é prescrito, o que é oficial, nem sempre é praticado. Então precisa de estudo, precisa ser transformado verdadeiramente num documento que seja possível de ser praticado. As escolas têm que ter condições para isso. E muitas vezes esse documento nem é lido, nem é estudado. Então tem que ter um papel aí do orientador educacional, do pedagogo, da equipe, do coordenador, do supervisor, etc, etc, da gestão. É um trabalho coletivo. Não adianta, senão não acontece. Isso é fato. Virou até slogan, trabalho coletivo. Mas a gente precisa lembrar disso sempre, tá? Ainda falando sobre pedagogia histórico-crítica. E por que eu vou falar da pedagogia histórico-crítica do Saviani? Porque não há como falar de função social da escola se eu não relacionar com a pedagogia histórico-crítica, viu? Lembrar que a pedagogia histórico-crítica é uma teoria em construção, porque o Saviani está vivíssimo, e ela trata de uma praxis revolucionária. Eu estou chamando de praxis aqui aquele movimento de teoria, prática e retorno da prática. É um movimento que não abandona a teoria nem prática. O Saviani vai nos lembrar que não existe prática pedagógica responsável sem formação teórica, mas que não tem sentido um excesso de teoria sem prática. O que está em oposição não é a fala nem a prática irresponsável, mas é o verbalismo e o ativismo. E o Saviani, naquele livro chamado A Pedagogia no Brasil, ele vai dizer o seguinte: olha, a gente precisa falar e dizer o tempo todo que as nossas formações, formações no magistério, estão cada vez menos teóricas. Nós estamos cansados de falas que não acrescentam, e não de teoria. E ele ainda diz mais: oxalá se os nossos cursos fossem mais teóricos. Se fossem mais teóricos mesmo, a gente não tinha tanta prática ruim. E eu concordo e assino embaixo. Então a gente precisa sim dialogar entre os pares, a gente precisa não se cansar das formações teóricas, das formações boas, tá? Espero aqui que essa tarde esteja aí nesse rol. Saber escolar, gente, o saber escolar que a gente defende para o PPP, para o currículo, para o trabalho do coordenador, da coordenadora pedagógica, é um saber escolar objetivo, não reducionista e também não é positivista. Muita gente diz que o Saviani ele é tradicional, tecnicista, conteudista. Não é que ele seja conteudista, é que do ponto de vista da pedagogia histórico-crítica, a gente defende aí, o currículo em movimento faz isso também, é que uma das funções sociais da escola é trabalhar com um conteúdo científico de alto nível que foi acumulado pela humanidade. Não é o nosso desejo trabalhar com o cotidiano só, porque o cotidiano o estudante tem acesso em casa, ele tem acesso nos eventos sociais, nas instituições religiosas, na família. Agora, é função social da escola também, a partir da pedagogia histórico-crítico, garantir que a classe trabalhadora tenha acesso à ciência. Então, o trabalho educativo ele tem que ser baseado nos clássicos, aquilo que não foi superado. Então, a gente não é contra a escola nova, por exemplo, mas a gente é contra qualquer pensamento pós-moderno, não a pós-modernidade, mas nem a pós-modernidade, nem a escola nova, mas qualquer
pedagogia que seja burguesa, ou seja, o problema não está na escola nova, nem na pós-modernidade, mas na apropriação que se fizeram dessas ideias. O que existe é uma onda irracionalista de tendências emergentes. Veja o que eu estou dizendo. O que há é uma nova roupagem neotecnicista e neoliberal. Essas pedagogias do aprender a aprender, das habilidades e competências, do pensamento pós-estruturalista, dos pseudos construtivistas, do pragmatismo tecnológico e dos multiculturalismos, o problema não está nessas teorias, me entendam, mas na apropriação que se fizeram delas contra a perspectiva crítica, contra a perspectiva antiburguesa. E quem está no poder aplaude a retomada dessas ideias com show pirotécnico de tecnologia. E o problema não está na tecnologia. A gente precisa dessas tecnologias, mas precisa que elas estejam a serviço da classe trabalhadora. Senão nós não vamos ter mudança nenhuma. Essa é a grande questão. Continuando. Alguns cuidados especiais. A gente precisa identificar, na instituição de ensino em que se leciona, se identificar. E aqui eu já estou falando para coordenadores e coordenadoras, sobretudo. Porque a gente precisa despertar, viu, coordenadores e coordenadoras que estão me ouvindo aí, os colegas, professores e professoras, para tê-los como parceiros e parceiras. E por quê? Porque quando você for discutir PPP, currículo e os projetos, primeiro você vai ver uma disputa e uma briga de foice, é ou não é? Primeiro, todo professor e toda professora vai achar que a sua disciplina é a mais importante do currículo. Se for anos iniciais, todo mundo vai achar que o BI é mais importante, ou os quartos e os quintos anos vão achar que são mais importantes. Se a gente não definir um perfil de saída para aquela escola, para aquela instituição de ensino, a gente não vai ter um bom currículo. O que é perfil de saída? É quem eu desejo formar ao final daquela etapa. Cuidado, a gente não pode confundir clássico com tradicional. O Saviano defende muito isso. O que é clássico? É o que não foi superado. Imagina aí, o que é clássico na sua disciplina? É aquele autor, é aquela teoria, é aquele conteúdo? Pois transforme esse clássico em algo que seja bacana, que tem uma nova roupagem sim, mas que continue sendo clássico. Você pode até fazer uma releitura, mas não deixe de tratá-lo com seus estudantes. Se o que é clássico para você, vou falar da minha área, que é a história também, é trabalhar com os modos de produção, você trabalhe com isso, mas traga novidades para os estudantes também, traga a perspectiva econômica atual, fale do que é atual para ele, mas não deixe de trabalhar o que é clássico não, sabe? Não desista da formação continuada, aproveite as oportunidades que se tem, porque, médicos não se cansam de estudar, engenheiros, vendedores, seja qual for a profissão. As pessoas não se cansam de estudar, e a gente não pode se cansar também não, por mais difícil que sejam as nossas condições de trabalho. Não é aceitá-las, é brigar para melhorá-las também. Os cuidados também com o modelo de intromissão burocrática, viu? Todo mundo quer meter a mão na escola pública, falar mal da escola pública e dizer como a gente tem que trabalhar. Cuidado com os inimigos da educação e da escola. Quem são eles? Tem nome. Aqui eu faço uso do meu direito de cátedra. Sabe quem são? Fundação Lema, Fundação Roberto Marinho, Fundação Ayrton Senna. Cuidado com essa onda chique nova de ser coach da escola, da educação. Isso aí, é um modelo de intromissão burocrática reinando aí, iniciativa privada, dizendo que nós não sabemos administrar o que é público, para poder meter a mão no dinheiro público. Cuidado com os modelos de OS. Cuidado com esses livreiros que dizem trazer fórmulas mágicas para a educação. Escola de inteligência, escola disso, escola daquilo. Cuidado com esse povo que veio fracassado lá da Europa, querendo implementar projeto inovador nas nossas secretarias de educação. Muito cuidado com isso. Quem tem que falar de educação somos nós, que vivemos a educação. Cuidado com isso. Agora vamos falar de coordenação pedagógica também, mais ainda, né? Por quê e para quê? E, de novo, tudo isso que eu estou dizendo, eu, claro, fiz uma atualização, os livros são de 2019, 2020, do ano passado. Nesses 2 lindos livros que eu escrevi junto com o professor Elisevelto, tá? Um fala do encontro da coordenação, da avaliação e do currículo na coordenação pedagógica, e o outro fala do encontro do currículo e da avaliação no PPP. Mas vamos lá. Primeiro, existe um limbo pedagógico, quer dizer, um esquecimento destinado às atribuições e ações do coordenador e da coordenadora. Quando vem aquela perguntinha lá, antes da distribuição de turmas, quem quer ser o coordenador esse ano? Fica aí esse silêncio. Gente, eu fui professor da Secretaria de Educação quase 13 anos, quase 14 anos. A própria escolha, o ritual de escolha desse professor e dessa professora que vai ocupar a função é dolorosa. E quais são os motivos? Agora, gente, isso que eu estou tratando com vocês são as minhas experiências e o que eu tenho escrito e pesquisado. Tenham todo o direito de discordar. E viva a discordância. Muito ruim é quando você não pode nem discordar. Nós vivemos ainda e precisamos
defender o Estado democrático de direito, mais do que nunca. Os motivos para isso: a ausência de objetividade para falar das funções, às vezes não tem um documento que diga de fato o que o coordenador pedagógico tem que fazer. Possível perda financeira. Ora, o trabalho sério de um coordenador pedagógico, de uma coordenadora, triplica às vezes quando ele sai da sala de aula. E sabe qual é a recompensa dele? Perda de remuneração. Por isso que ninguém quer sair da sua sala de aula, perder sua gratificação. Para ter mais trabalho e perder dinheiro, quem é que quer sair da sua sala de aula? Então precisa rever isso nos nossos planos de cargo e salário. Carência de elementos da formação inicial e continuada. Eu nunca recebi formação nem na graduação e nunca fiz curso de aperfeiçoamento. Curso de formação continuada. Eu não sei o que é ser coordenador pedagógico. Muitas vezes eu tenho que aprender fazendo. Isso é uma coisa surreal. Você senta na cadeira de um médico, de um cirurgião, um dentista, para colocar um implante, ele diz assim, olha, eu nunca fiz um implante. Você é minha cobaia, eu vou aprender fazendo. Mas em educação parece que é normal, é natural a gente aprender fazendo. É uma coisa surreal, né? Então não esqueçam, e isso é uma defesa que eu faço no livro, currículo, didática e avaliação tem que sustentar a atuação dos coordenadores pedagógicos, viu? Ok? Agora, um dos grandes responsáveis por fomentar o pleno desenvolvimento do coordenador pedagógico na escola é o PPP, viu, gente? E o currículo. São, assim, 2 documentos, PPP e currículo, que tem que caminhar junto aí nessa trajetória do coordenador pedagógico, ok? Um pouco de história, bem rapidinho, viu? Olha, a gente diz que na Antiguidade Clássica Ocidental, desde a Grécia, o trabalho da supervisão era presente, porque tinha os preceptores, né? Na Idade Média, a gente tem a figura de um superior que vigiava essas ações dos monges. Do período colonial até o avançar dos séculos, aqui no Brasil, a gente tem a criação do cargo do supervisor, tem finalmente a Lei 5692 de 71, com a reforma do ensino em primeiro e segundo grau, né? Imposta pelo regime militar. Você tem, pela primeira vez, o reforçar do papel dos especialistas. Tivemos em 78 o Estatuto do Magistério sendo criado. Aí você tem, de fato, uma lei dizendo, olha, esse é o campo de atuação do coordenador pedagógico, né? Dá um salto lá da ditadura militar para a atual LDB, que extingue as habilitações. Em 2006, a criação das novas diretrizes curriculares para o curso de pedagogia acaba de vez com isso, com essas habilitações, e cria o curso de licenciatura. E aí a gente teve avanços, mas teve problemas também. Porque você não tem mais a formação inicial do supervisor nem um coordenador no curso de licenciatura, e você tem um limbo de novo, porque você forma o coordenador pedagógico hoje nos cursos de formação continuada, nas pós-graduação lato sensu. Mas a universidade pública não tem oferecido esses cursos. E isso fica a cargo das instituições privadas. E aí, no dia a dia, quando você está coordenador pedagógico, você tem o super professor, o bombril, o bombeiro, o que faz tudo, o que resolve tudo. E, às vezes, não faz o que é essencial, que é, de fato, articular a organização do trabalho pedagógico, desenvolvendo ações, atrelando o projeto político-pedagógico e o currículo. Então, assim, só para mostrar para vocês que, ao longo da história, a função atribuída ao coordenador, ao supervisor pedagógico, era muito ligada à questão da disciplina, da questão disciplinar, e muito afastado das funções pedagógicas, ok? E hoje nós temos o problema do lugar. Aonde se forma o coordenador, a coordenadora pedagógica? Eu tenho feito alguns estudos em ementas e projetos pedagógicos de cursos, principalmente do curso de pedagogia, que é onde se espera que se formem esses coordenadores pedagógicos. E não há espaço, não há disciplina voltada para a coordenação pedagógica. Só que tem uma outra questão. Não há pedagogos e pedagogas em grande quantidade atuando no ensino fundamental 2, nem no ensino médio. Então, quem serão os coordenadores pedagógicos do ensino médio, do ensino fundamental 2? Já que não há pedagogos e pedagogas. E ainda que haja, será que o pedagogo ou a pedagoga tem essa competência para atuar no ensino médio, no ensino fundamental? E se não tem, quem vai ocupar esse espaço? São questões que a gente tem que se fazer. Por que a universidade pública não tem oferecido formação continuada nessa área? E se tem, está pouco ainda? O que as secretarias de educação têm feito para sanar essa lacuna na formação continuada? Porque nem todo mundo está apto a ser coordenador e coordenadora. Será que tem muitos colegas indo ocupar essa função só porque quer se livrar da sala de aula? É uma pergunta que eu faço, não é afirmação. Cuidado com isso. Dificuldades da prática. Olha,
desvio de função, a ausência de identidade com o cargo ou com a função, a falta de um território próprio para atuar no ambiente escolar. O coordenador, às vezes, não tem nenhuma sala decente para trabalhar, um lugar, um espaço. A deficiência na formação pedagógica, eu já disse. A rotina de trabalho burocratizada, às vezes o coordenador é destacado só para ir em reuniões, só reuniões e reuniões, e mais nada. Ou às vezes ele é destacado só para ser motorista, para fazer entrega e troca de lanches. Ou às vezes ele é obrigado a fazer defesa de projetos em que ele nem acredita na Secretaria de Educação. Caminhos possíveis. Nem tudo é um fora quando o coordenador pedagógico se transforma em coordenador disciplinar na escola. E aí resgata aquela identidade do início do século XX dele, ou do período da ditadura militar, onde, de fato, o coordenador era supervisor disciplinar. Então, ele vira aquele coordenador que é só da disciplina. Então, a gente precisa, de fato, gente, redefinir quais são os papéis, as atribuições do coordenador pedagógico. Caminhos. Ou se entregar ao que se considera fracasso por inúmeros motivos, quer dizer, eu estou aqui e vou terminar esse ano que eu já estou aqui mesmo. Ou a insistência na permanência do cargo via autoritarismo, eu estou aqui, ninguém me tira, o que não é nada saudável para o andamento das atividades escolares, porque veja só, nós sabemos a importância que é para uma instituição de ensino a função e a atribuição desse coordenador pedagógico. Sabemos disso. Olha, por não ter conhecimento sobre o seu verdadeiro papel, as coordenadoras pedagógicas acabam assumindo tarefas que não lhe cabem, mas que lhes são impostas. E elas acabam realizando para não ficarem mal vistas dentro da escola. Tarefas como a função burocrática, ou às vezes só ficar na máquina de xerocopiando. Não estou dizendo que essa não é uma função importante. Mas quando você tem um profissional formado, com a capacidade intelectual e pedagógica de fazer uma função muito mais interessante para a escola, e você tendo outros servidores que poderiam fazer essa função da máquina de xerox, não é atribuição do coordenador pedagógico só ficar na máquina de xerox. Nós precisamos discutir isso, gente. Tem que tocar nessa ferida também. É óbvio que o coordenador pedagógico também vai poder atuar nessa frente, ele precisa disso. Há questões conflituosas na escola que às vezes envolvem e viram um problemão até na questão das cotas de xerox. Eu sei disso. Mas essa minudência não pode ganhar tanto espaço. Eu volto a defender currículo, didática e avaliação como sendo tripé para sustentar o trabalho do coordenador pedagógico. Porque tem que estar nos dois braços dele, o PPP e o currículo da instituição de ensino, para o trabalho arquitetado junto com os docentes. É preciso. Estou acabando, viu? Vou tentar ser bem pontual. Bom, e no ensino híbrido ou remoto? A prática pedagógica desse coordenador pedagógico, como tem sido? Ou como será? Esse mês ainda saiu um artigo meu e de um ex-orientando de mestrado, colega de vocês da secretaria, professor Aurênio, lá da Regional de Ensino da Unieb de Planaltina, que é o balanço de um ano de pandemia. O que aconteceu? A gente foi ouvir famílias, foi ouvir comunidade escolar, professores e alunos, né? Mas para descobrir como é que tem sido também a prática pedagógica desse coordenador pedagógico, ó. A gente vai dizer o seguinte, que o coordenador pedagógico, ele vai, a função dele, muito mais além do que é burocrático e do que é técnico. A própria existência do coordenador, da coordenadora na escola, já é um ato político, gente. Nós brigamos tanto aqui na Secretaria de Educação do DF para ter um coordenador e aumentar essa quantidade. Há uns anos atrás, uma escola com 500 alunos tinha um coordenador. Hoje esse quantitativo é muito maior. Só que a gente tem que ser inteligente e saber usar muito bem esse coordenador pedagógico. Só que ele tem que ter condições de trabalho para isso. Tem que ter formação também, tá? Mas está aí nesse slide destacado mais uma vez, até em negrito, assim, as duas frentes de trabalho que nós consideramos fundamentais para o coordenador pedagógico. A questão da reelaboração do PPP, porque a aula remota, a aula híbrida e o ensino presencial após a pandemia vai ter que ser modificado, né? Um seguro direcionamento dos professores e professoras, dessas bases teóricas e conceituais, para realinhar tudo que a escola precisa fazer, e nós vamos ter que recriar o nosso currículo, viu? Ainda que estados e municípios tenham documentos oficiais, eu estou repetindo, cada escola vai ter que ter o seu currículo e o seu PPP
e vai ter que mudar muita coisa para que a gente se realinhe depois dessa pandemia. Tá? É por aí que o trabalho do coordenador pedagógico vai ser desenrolado para que a gente chegue nessa nova, eu vou chamar de nova função social da escola. Resgatar aqueles que sumiram depois da pandemia. Chegamos, então, na última parte, que é a função social da escola. Olha, falando em escola pública, a gente só pode falar em escola para o público depois de Revolução Francesa, final do século XVIII. Quem derruba a monarquia na França foi o terceiro estado, que não tinha privilégios, liderados pela classe burguesa, os novos ricos, os emergentes. Esses novos ricos, que não tinham brasão, nem sangue azul, nem prestígio político, eles foram revolucionários. Só que quando foram administrar o Estado burguês, liberal, democrático, eles não dividiram o poder com o povão. Então, de uma classe revolucionária, se tornaram reacionários e conservadores dos seus direitos. Uma das ações dessa classe burguesa, os novos ricos, para compensar uma nova onda revolucionária para o período, já que não existia mais monarquia, e o povo não era mais súdito, mas era cidadão ou projeto de cidadão, uma forma de compensar isso foi criando as escolas públicas. Então, esse modelo de escola liberal burguês afrancesado, ele se torna modelo no mundo ocidental e chega nas colônias. Era um modelo de escola dualista, como diz o Libânio aqui no Brasil, o José Carlos Libânio. Uma escola do conhecimento para os ricos e uma escola do acolhimento social para os pobres. É isso que a gente precisa quebrar. A função social da escola pública brasileira não pode ser do acolhimento social tão somente, mas tem que ser uma escola do conhecimento. Porque não existe conhecimento elitizado, gente. E nem de cultura elevada. Mas esse conhecimento elitizado e essa cultura foram apropriadas por essa classe burguesa que está no poder. Que hoje tem outro nome, a elite. É quem está no poder. Que ainda insiste em dizer o que a escola pública tem que fazer. E nem os seus consomem o que a escola pública oferece. Aí vem a nossa defesa. Pelo currículo baseado na pedagogia histórico-crítica, numa visão democrática, com a implicação de todas as que estão envolvidas, nós, professores e professoras. Mas nós temos que ser convidados a construir esse currículo, não é recebendo pronto, igual foi a BNCC, não. Nós somos árbitros desse currículo. Ele pode até chegar pronto, não é o ideal, mas se ele chega pronto, a gente tem condições de remodelá-lo, reorganizá-lo. A gente tem que encontrar, inclusive no espaço da coordenação pedagógica, que é um espaço poderoso para a gente efetivar a função social da escola. Eu coloquei em vermelho, sabe, Deire? E uma resposta não pronta, mas uma resposta parcial, aproximada do que seria a função social da escola. Olha lá, gente, garantir que pela escola pública o conhecimento, qual conhecimento? Não é qualquer conhecimento. Um conhecimento objetivo, escolarizado, de base científica, artística e filosófica, acumulado pela humanidade e apropriado, foi apropriado, gente, pela classe dominante. A gente quer esse conhecimento para a classe trabalhadora. Ele, de fato, seja apropriado pelas filhas das trabalhadoras, estou colocando no feminino mesmo, e que isso se torne um grande primeiro passo para a emancipação humana. Hoje, se a gente conseguir, por meio também, não só, né, da coordenação pedagógica, a gente desenvolver a função social da escola, a gente vai estar bem na fita, sabe? Reflexões importantes, estou terminando para a gente dialogar um pouquinho. Saber fazer acontecer o trabalho coletivo, ninguém faz isso sozinho, nem gestor, nem coordenador, nem professor, muito menos o coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico precisa de apoio. Apoio administrativo, apoio pedagógico, apoio coletivo, tá? Apoio psicológico também. Compreender a função social da escola no mundo contemporâneo. Eu vou fazer o seguinte, e isso que eu coloquei em vermelho aqui, gente, é uma função social que não fui eu que inventei. Eu organizei esse pensamento baseado aonde? No Saviani, no nosso currículo em movimento. Claro que isso é autoral, é meu, está escrito em um artigo que vai sair, mas eu me baseei no currículo em movimento. Não é nenhuma grande novidade. A novidade é que a gente precisa discutir mais isso.
mas cada escola vai delinear a sua função social local, tá bom? Ó, incluir os professores como sujeitos desse processo de ensinar e aprender o tempo todo, gente, não se cansar do aprender. Escutar professores, para que a gente possa possibilitar essa escuta sensível e manifestar o diálogo. Coordenar o grupo de educadores articulando teoria e prática, isso é função também do coordenador pedagógico. Articular formação coletiva e interações individuais. Acolher críticas, reclamações, queixas e, finalmente, isso também, ó, coordenadores pedagógicos e pedagógicas aí, ó. Saber pesquisar, estudar, construir bases teóricas que possam fundamentar as ações, discussões e reflexões. Resistir com inteligência. Os nossos coordenadores e as nossas coordenadoras sofrem muito, porque quando tudo dá certo no trabalho coletivo, eles não são nem parabenizados às vezes, é exceção. E quando dá tudo errado, a culpa é de quem? Do coordenador. E dar apoio aos nossos coordenadores e coordenadoras, tá? Por fim, é o fim mesmo, tá? O nosso concreto pensado. Isso aí são reflexões minhas, é para um texto do ano que vem. Esse Silva aí sou eu. 2022, no Prelo. Como os nossos escritos eles repousam na pedagogia histórico-crítica, nós não vemos outra alternativa, gente, senão a superação dessa sociedade via ultrapassagem do modo de produção vigente, que é o capitalista. Não nos resta outra alternativa, senão apostar nessa ideia. Mas enquanto isso não chega, a gente tem que resistir. É resistir com inteligência, não desistindo, mas resistir de maneira coletiva e inteligente. Enquanto a pandemia durar, nunca é demais lembrar algumas coisas. Primeiro, acreditar e defender na ciência é o primeiro passo para isso. Lembrar sempre que a Terra não é plana, tá? É sempre bom lembrar. O segundo ensinamento, depois de defender a ciência, é tomar consciência de que o nosso eleitorado elegeu um inimigo, ou melhor dizendo, um grupo político que apoiou um personagem que jamais foi simpatizante da democracia, não é nenhuma novidade. E isso serve de lição, sabe para quê, gente? Para os próximos passos que a nossa frágil democracia precisa tomar para se fortalecer. E é o ano que vem, hein? É o que a gente espera. Resistir com inteligência. Estão aí as referências básicas que eu consultei. Muitíssimo obrigado. O meu e-mail, a conta profissional do Instagram aí, sempre com novidades e lives. Eu me despeço aqui dessa parte mais formal aí, interrompendo aqui o compartilhamento e partindo agora para os diálogos. Ufa, Laís. Muito obrigado, querida. Deire, vamos embora. Laís é sempre uma parceira, muito obrigada. Tiago, é muito importante a gente... tem falas tuas que eu fui pensando. Esse papel do coordenador, que não é fácil. E vou pegar uma fala tua lá mais no início, falando da importância de teoria, prática, e se for para opinar, se só tiver uma opção, que seja teoria. Né? Porque, assim, quando um coordenador teórico traz um texto para ser discutido, refletido numa coordenação, alguns falam, chega de teoria, não sei o quê, esse povo só pensa, não faz... E não é assim. A teoria sustenta uma prática que provoca uma reflexão para gerar novas teorias, para sustentar novas práticas num movimento contínuo. Não sei se você concorda com essa minha fala. Eu costumo plagiar Ferreira Goulart, que ele fala que a arte existe porque a vida não basta, né? A formação contínua existe porque a inicial não basta. Eu acho que assim, a gente tem que sempre pensar nesse espaço de formação continuada que a gente tem dentro das escolas aqui do Distrito Federal, abraçar esse coordenador pedagógico, o auxiliar no sentido de valorizar, respeitar as suas proposições e inserir também, participar. Somos todos copartícipes nesse momento, nesse espaço. Temos muito que lhe agradecer. Eu acho que assim, é muita reflexão. Eu aqui pensando, ainda bem que essa live está gravada para a gente rever, e vira e mexe, as meninas que estão aqui no estúdio comigo, o Marco também, a gente conversa e fala assim, olha,
Eu assisti uma live uma vez, falaram isso, e a gente um indica para o outro para reassistir, para discutir. São momentos importantíssimos, viu, Tiago? Vamos ver, meninas, tem alguma pergunta que vocês tenham aqui para colocar? A Sônia Regina, ela fala, boa tarde, professor Francisco Tiago e colegas. De que maneira poderíamos articular a BNCC e o currículo em movimento e minimizar os danos à autonomia da escola e sua prática? Essa é uma boa pergunta da Sônia, né? Primeiro, Deire, a questão da BNCC e do currículo, eu queria só rapidamente falar das contradições. Acho que é importante, primeiro. A BNCC, ela é uma política top-down, de cima para baixo, por mais que se propague e diga que não, que ela não é. Por quê? Não houve órgãos representativos. Na verdade, foi por adesão. Então, quem quis foi lá e deu o seu pitaco. Depois é que os órgãos, vendo o desastre que ia ser a BNCC, porque a primeira versão da BNCC lá em 2015, início de 2016, gente, para o ensino médio veio sem educação artística, sem educação física, não tinha presença de sociologia, não tinha filosofia. Foi um horror. Aí a AMPU se organizou, a AMPED se organizou, porque não receberam convites. Então, enquanto o currículo em movimento ele foi muito mais democrático na sua construção, porque houve plenárias, porque houve o convite coletivo, a BNCC vem no modelo top-down, de cima para baixo. E as organizações privativistas é que comandaram isso. E o grupo político da Escola Sem Partido é que comandou as discussões da BNCC. As pessoas não sabem disso. O currículo em movimento é organizado em eixos e em objetivos para organizar os conteúdos, que demonstram uma flexibilidade muito maior. A BNCC é organizada em habilidade e competência, que traz um retorno gradual aos currículos mínimos dos anos 90 e a perspectiva neotecnicista. Não há clareza epistemológica no sentido teórico da BNCC. Você não tem uma amálgama que sustente. O currículo em movimento é baseado na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural. Então, você tem um norte teórico. Quer dizer, há uma discrepância latente aí entre as duas prescrições curriculares. E aí, Sônia, o que eu poderia te dizer, e a tua pergunta ela é muito capciosa, muito boa, é que a gente precisa, não dá simplesmente para queimar a BNCC e dizer não vou trabalhar. Isso não é uma opção, infelizmente. Mas tem um autor, eu até citei aqui um pouquinho mais cedo, falando com o Deire, do modelo de intromissão burocrática, que é o Rimeno Sacristan. O Sacristan trabalha conosco uma coisa chamada sistema curricular, que é quando ele apresenta os 5, 6 níveis do currículo. O Sacristan. 6 níveis do currículo. Ele fala desde o prescrito até o avaliado. E ele diz o seguinte: ainda que a prescrição, que é o caso da BNCC, seja muito ruim, isso é do meu ponto de vista, meu e de muitos autores do currículo, na fase de modelagem, que é quando a gente planeja isso, a gente consegue subverter isso, garantindo os direitos de aprendizagem do estudante. Então, a gente pega aquilo que a BNCC tem de ruim e junta com o currículo em movimento e organiza nos eixos de aprendizagem os estruturantes e os transversais, trazendo a identidade. Por isso que a escola tem que ter o seu PPP muito bem consolidado junto com o seu currículo local. É nesse movimento dos planos de ensino e dos planos de aula que a gente consegue, com a experiência docente, na articulação ali do trabalho da coordenação pedagógica, fazer com que o que a BNCC tem de ruim, de cruel, porque ela expropria a autonomia intelectual docente, ela destrói, dilacera o que é local, porque ela eleva a médio e a longo prazo, que é nacional, na medida em que ela coloca como mais importante para os testes de larga escala. Você sabe disso, David, que você pesquisa muito mais do que eu, até a questão dos testes de larga escala, da perspectiva da educação matemática também. O que é avaliado não é o que é local, mas sim o que é nacional. Então, a gente precisa estar ligado nisso também. Então, a gente precisa sair pela tangente, usando o que é local de bom, mas sem esquecer aquilo que a BNCC traz do que é nacional. Aí, cada área do conhecimento precisa ver o que está fortalecido e o que está muito ruim na BNCC, para subverter o documento, tá? Eu indico a dissertação de Alessandra, que eu orientei, porque a gente fez um trabalho primoroso ali, mostrando essas fragilidades da BNCC. Alessandra Valéria de Paula. Ok? É isso.
Eu vou colocar esses nomes na descrição do vídeo, depois no canal do YouTube, tá? Já está no repositório. Tá bom, já está no repositório institucional. Eu coloco o link, eu busco, deixo tudo. Perfeito, perfeito. Temos uma outra pergunta aqui, da Marli. Ela fala assim, professor Francisco Tiago, será que existe uma outra maneira de enfrentar o desmonte da escola, ou da educação, talvez, né? Além de ser por dentro dela? Ou seja, o que nos fortalece é a nossa identidade e unidade, concorda? Olha só, Marli, essa pergunta é muito boa. Eu vou começar de trás para frente. Aí é o seguinte: o estatuto do nosso estatuto de magistério nos diz que é o seguinte: o nosso princípio básico é o ensinar. E se ensinar com qualidade envolve pesquisa, é ensinar e pesquisar. Não abro mão disso. Sempre acreditei nisso, mas quando eu vi Saviano discutindo isso num outro momento, o Freitas e depois o Libânio, parecia que eles combinaram em momentos diferentes, no mesmo ano, 2019, eu escutei os três falando isso. Em momento, eu falei assim, caramba. Então, assim, eu não digo mais que é só a docência, não é a docência e a pesquisa mesmo. Então, docência e pesquisa, elas agregam a identidade da docência, do magistério, eu diria, sabe? Então, juntando isso na coletividade, é que a gente garante, a Deire foi muito feliz nessa retomada quando ela falou da perspectiva teórica. Olha, eu também já escutei muito isso, viu, Deire? Eu já coordenei também, já fui supervisor administrativo, que nunca abandonei as funções pedagógicas, porque só se tem pedagógico quando se tem administrativo e vice-versa. Não se tem nem essa separação, na verdade, porque a garantia é unido, precisa ser unido, sabe? Então, assim, a perspectiva de que você deva diminuir uma formação, porque naquele momento foi um estudo teórico, é um absurdo sem tamanho. De muitas vezes a gente escutar, mas eu queria uma coisa para minha prática. Como se existisse prática sem formação teórica. Eu gosto sempre dele de dar o exemplo da psicogênese da língua escrita. Quando a gente está lá nas fases da psicogênese da língua escrita, eu fui dos anos iniciais durante muito tempo, né? Embora eu não tenha sido alfabetizador, eu buscava trabalhar sempre com 4º e 5º ano, mas não existe, talvez, um exemplo tão clássico da importância de conhecer aquelas fases, do quanto Emília Ferreira, com todas as críticas que se tem, mas do quanto a formação da perspectiva piagetiana de Emília Ferreira, teórica, consolidada, né, da Emília Ferreira e da Teberoski, foram felizes do tanto que é importante para as alfabetizadoras, os alfabetizadores do DF trabalhar a política do currículo em movimento é na psicogênese da língua escrita. Talvez seja uma contradição enorme se a gente for pegar a psicologia histórico-cultural e colocar isso para conversar. Mas hoje a política de alfabetização do DF é baseada no teste das 5 palavras, das 7, das 10 palavras. Ultimamente é o que tem funcionado. Agora, vai para a sala de aula pensando só em práticas de alfabetização se você não tiver formação teórica consolidada na psicogênese da língua escrita. Então não existe essa separação. Não tem que existir. O Paulo Freire já falava disso 70 anos atrás, minha gente. Então, assim, cada vez mais eu vejo que a questão da docência ela tem que estar casada com a pesquisa. Não há a menor dúvida disso. Então, quando a Marli fala também se há outra maneira de resistir aos desmontes da escola, da educação, se não for por dentro, eu acho que a gente tem que estar por dentro o tempo todo. Se a gente sair dessa função, hoje não mais, mas há uns 5 anos atrás, vinha Alexandre Frota e Xuxa e dizia como é que a gente ia trabalhar, né, Dei? Então, nós lá naquela época da pós-graduação, a gente viveu esse auge, lembra? Essas entradas aí indevidas e até canalhas de pessoas que não eram da educação, que traziam seus manuais, iam lá para o Ministério da Educação dizer o que tinha que ser ensinado. Hoje em dia a coisa está talvez até um pouco mais pior, porque pulverizou, mas naquela época vazio no poder. Não existe. Então, assim, a gente precisa ocupar o espaço com propriedade e nunca se cansar de dialogar com os nossos pares. Acho que é isso. Acho que é isso mesmo, professor. Tiago, é encantador. Eu acho que a gente já pode ir parando por aqui para poder que as pessoas possam absorver todo esse conteúdo, essas reflexões, essa importância, porque a gente falar de maneira rasa do que é um coordenador é muito diferente do que falar com base em estudos, em pesquisa, né? E é isso aqui que você está falando, que a gente conhece, que só o estudo, só a pesquisa nos permite conhecer e pensar novas possibilidades, né? Abrir caminhos.
Então, assim, temos muito que lhe agradecer, agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam, os que estão assistindo, que curtam o nosso canal, que nos acompanhem, compartilhem esse vídeo, porque muitos estão agora nesse ensino híbrido, está difícil de levar, e muitos coordenadores pedagógicos precisam ouvir tudo isso que foi dito aqui, né? Até fazer recortes e compartilhar com seus colegas para que todo mundo entenda a importância disso. E assim, a fala é no sentido de animar e dizer que a gente precisamos dos coordenadores mais ainda, mas precisamos de políticas que os assistam, que os valorizem nas minudências, no cotidiano, porque uma escola de qualidade só funciona com um trabalho pedagógico forte, mas as pessoas têm que se sentir felizes em estar na coordenação pedagógica. Agora, perdendo dinheiro, ninguém fica, minha amiga. Não dá, a gente sabe disso, falando assim, uma linguagem mais direta. Eu falei de forma acadêmica, mais científica, agora eu estou falando mais diretamente para você sabe disso. Não é nenhuma grande novidade. Mas é bom reforçar isso. Mas também as pessoas têm que se sentir preparadas, sabe, Deire? Profissionalmente, academicamente, para isso. Concordo plenamente. E a gente agradece muito que o destino te tirou da gente, da secretaria, e levou para a UNB para orientar, para possibilitar novos colegas entrando e pensando e discutindo e replicando isso na nossa rede. Isso é muito importante, Tiago. Um prazer, viu, contar com você. Gente, obrigado, até Deide. mais. Eu que agradeço, gente. Gratidão. Obrigada.